Olá, pessoal. Vamos lá. Aí. Olá, Dando para Nanda. escutar direitinho? Perfeito. Vocês também estão me ouvindo? Eu Tudo... estou te escutando perfeitamente. Então tá bom. Bom, olá, pessoal. Eu sou Mariana Wilderon, diretora de ensino do IAB, São Paulo. Eu estou aqui novamente para falar, né, sobre ensino à distância em arquitetura e urbanismo. Então, na live que eu fiz com o IDEC, né, antes de eu fazer as devidas apresentações aí da Ananda, acho legal a gente retomar um pouco, né, de onde, em que pé que nós estamos, né, por que a gente propôs essa conversa. Bom, na live que eu fiz com o IDEC, também do IAB, há um mês atrás, né, a gente comentou que a gente vem conversando dentro do IAB da necessidade de a gente criar um espaço contínuo, né, de debate sobre o ensino de arquitetura e urbanismo. E não só do ponto de vista desses desafios, né, que o ensino vem enfrentando, que são desafios herdados, mas também de diversos desafios que o ensino da arquitetura enfrenta no seu horizonte. Então, era um projeto extenso, complexo, né, mas que a ideia é que a gente vá fazendo isso, promovendo eventos, né, trabalhando, trazendo inúmeros, juntando instituições de ensino, pesquisadores para discutir esse assunto, né, produzindo publicações, mas o que foi legal é que com essa tristeza que foi a epidemia de Covid, surgiu uma necessidade da gente pensar sobre o ensino na pandemia, e também essa cultura de lives veio junto, e assim a gente acabou dando início a esse projeto que era mais extenso, de um modo, acho que instantâneo, né, espontâneo, mas eu espero que seja participativo. Então, acho importante fazer esse parênteses, porque a dimensão participativa é fundamental e hoje a gente também acho que quis trazer um pouco o lado dos alunos, acho que é um momento importante, a gente vem discutindo isso com muitos professores, com muitos, né, acho que mais da parte dos docentes, mas também tentando mapear o que as outras instituições estão discutindo, mas hoje acho que o foco é a experiência dos alunos. Então, acho que também vale dizer que uma das principais pontos de partida para essa nossa iniciativa online foi justamente, né, uma carta da FENEA, da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, do dia 27 de março, que ela discutia os impactos da pandemia do ensino da arquitetura e urbanismo, mas colocava de um jeito muito legal, assim, outros debates que vinham vindo e que ficavam ainda mais evidentes, né, na situação da pandemia. E essa carta, ela se propunha a dar voz aos estudantes das diferentes instituições de ensino brasileiras, então acho que isso é importante também, que a gente tem, né, instituições muito diferentes, e era uma carta muito potente, que ela né, demandava o entendimento dos critérios de monitoramento da qualidade de ensino, ela colocava também no centro disso a questão do ensino à distância, né? Então, não só nesse momento circunstancial, né, de exceção da pandemia, mas também como isso a gente poderia entender isso num debate muito maior. Então, por isso mesmo, eu estou muito feliz, né, de convidar hoje a Ananda Henklein, que ela cursa na graduação de Arquitetura e Urbanismo na Federal de Roraima, mas também está em mobilidade nacional na Universidade Federal de Minas Gerais, então teve uma experiência também bem legal, eu acho, né, começando, mas bem legal também de mobilidade. E a Ananda também integra desde 2019 a diretoria executiva nacional da da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, que é a FENEA. Então, juntamos aí, né, uma estudante, mas ao mesmo tempo uma pessoa, um membro muito importante da FENEA. E você também hoje compõe a diretoria de ensino e pesquisa e extensão, certo, Ananda? Isso. Então, eu acho que isso vai ser muito legal, né? Isso nos permite, na conversa de hoje, dando um panorama antes de eu passar a palavra para a Nanda, acho que a ideia hoje é que a gente consiga realizar sempre dois movimentos, né? Uma aproximação da dimensão pessoal, né? Da experiência da Nanda como estudante, mas também da Nanda como representante da FENEA, ajudando a gente a entender essa voz coletiva que é a FENEA, né? Mas também é uma voz organizada, política. Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente organiza as nossas demandas que estão no ar, que estão na presença, na experiência pessoal, mas num sentido organizado, né? E também nesse duplo movimento, eu acho legal hoje a gente conversar dos problemas que a FENEA debate no âmbito mais geral, né? Sobre o ensino da arquitetura, que eu vi várias coisas bem legais que vocês vêm discutindo. Mas o que aparece, né? Mais claramente, o que se torna mais específico ou talvez mais claro a partir da experiência do ensino no momento de uma pandemia, né?
Então, muito obrigada, Nanda. É com muita felicidade que eu recebo você aqui. E eu queria, para começar, né, conversar um pouquinho mais sobre você. Então, se você pudesse contar em que ano que você está, como é que você está no curso de arquitetura, os desafios que você vem enfrentando no curso, para depois a gente entendendo, né, a sua experiência pessoal e também com a Covid. Daí depois a gente pode também falar um pouco mais, né, da FENE e de todos os debates. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre você e sobre como você está no curso de arquitetura, como é que é a sua experiência. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer tanto pessoalmente quanto o nome da FENEA. Eu conversei com a Mariana por e-mails e disse que era muito gratificante para a instituição receber esse tipo de convite, a gente ser validado realmente pelas entidades representativas de classe, profissionais e tudo mais. Então, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. E sobre a minha trajetória no curso, como você falou, eu sou do sexto período, desculpa, eu sou da Universidade Federal de Roraima e agora estou no sexto período. E eu ingressei na mobilidade acadêmica para o FMG pelo programa que faz basicamente uma equivalência. Então, esse ano era, no caso, a mobilidade por duração de um ano. E aí eu acabei não conseguindo da Covid-19, mas assim, antes disso, o meu percurso, eu poderia dizer assim, cheio de questionamentos, porque eu já entrei na academia do resto do pessoal da minha turma, porque eu já tive um certo encaminhamento. Colegas meus que eram arquitetos do poderia conseguir efetuar o que eu desejava na área. Sabe, de querer ir para o que a gente chama de militância, então eu sempre quis ir para esse lado do ativismo e o padrão é importante as pessoas assim para direito, por exemplo. Então era para direito. Só um segundinho. A ligação tá falhando um pouco. Eu não sei se tem. Dessa internet. A internet Tá melhor agora já? Dá a impressão que tá. Assim, a gente ouve você, mas daí às vezes dá uma pequena cortadinha. Eu ia só te falar para você, de repente, falar bem devagar, porque se eventualmente der uma micro cortada. Ixi. Tô só esperando um pouquinho para ver se a conexão da Nanda volta. Voltou? Voltou. Parece que tá ótimo, Nanda. Tá, beleza. Eu tô tentando arrumar aqui a internet. Qualquer coisa vocês me avisam, porque tá meio instável mesmo. Não, mas tá ótimo. Acho que o jeito é só você ir falando devagar, que daí se der uma micro cortada, a gente ouve mesmo assim. Tá certo. Eu já aproveito para dizer que quando eu fico muito nervosa, muito. Mas então, como eu estava dizendo, de início, essa ânsia por ativismo, né? E eu tive essa discussão desde antes de entrar na universidade de arquitetos e urbanistas, que me disseram que eu poderia perseguir esse objetivo. Eu tinha alguns interesses com representação gráfica, principalmente na infância, então eu queria esse meu objetivo mais pelo ativismo. E aí, graças a suas referências, por exemplo, Jane Jacobs, a Raquel Ronick e tudo mais. Tá travando? Ananda, você quer tentar ir para o 4G? Não sei, tá realmente cortando. Eu tô no 4G já. Peraí. Liguei de novo ao Wi-Fi agora. Vamos tentar. Tá, legal. Você estava falando que você começou por interesses gráficos, mas você sempre teve uma dimensão de ativismo. Bom, vamos lá. Voltou. Que você tinha uma vontade, também uma dimensão de ativismo na sua ideia de profissão, né? De escolha. Pois é.
Aí, então, esses profissionais me apresentaram referências muito importantes, por exemplo, a Jane Jacobs, a Raquel Ronick, para eu começar a estudar, que tem coisas na arquitetura nesse sentido também. E aí eu fui me encontrando aos poucos. E por isso eu escolhi cursar arquitetura e urbanismo, e desde então eu venho muito sendo orientada na academia, aí mais para urbano, né? Quando a gente acha que ingressa na academia e você gosta mais de sociais, é orientado a ir para urbanismo. E aos poucos eu também, eu diria assim, esse estereótipo e acreditando cada vez mais que dá para integrar tudo. E é particularmente um discurso que eu defendo hoje, de que a gente tem que trabalhar como se fossem dimensões desvinculadas. Então, como se no urbanismo eu fosse trabalhar com social e eu não fosse fazer isso também na arquitetura. Porque o que muda é a escala, né? Mas a preocupação, o foco é o mesmo. Então, eu venho tentando delinear. E até agora, os meus interesses mais de políticas públicas e de aprender cada vez como é que a gente pode atuar com pessoas na arquitetura e humanizar, né? E independente da escala. Acho que é isso que eu posso falar até agora do meu perfil. Legal. E como é que você vem sentindo o impacto na tua universidade, o impacto da Covid? Parou, né? Você comentou por cima? Sim, a UFMG, no caso, assim que começou a piorar a situação, suspendeu as aulas. Alguns professores tentaram de início conversar com turmas para ver se a gente conseguia passar para aulas remotas, mas aos poucos foi percebendo que não dava. E aí a universidade deu e, obviamente, os professores da arquitetura seguiram a diretriz e aí foi completamente suspenso. Na UFRR, que é a minha de origem, suspensas as aulas e tudo mais, a coordenação sempre está em contato para ir avisando tanto lá e tudo mais. E aí é isso que eu sei. Na minha, assim, que eu estou ativa, que a UFMG na minha universidade agora que eu estou ativa está suspensa. Legal. Eu acho que isso reflete um pouco o cenário das universidades públicas, né? Elas estão tentando entender esse momento, num primeiro momento entendendo a dificuldade de transportar o modelo pedagógico de imediato, né, para um meio virtual, e agora eu acho que cada uma está testando a sua maneira como, né, entender esse vácuo que a gente não sabe quando que para, quando que retoma, né? Daí uma coisa que eu acho muito legal, nesse mesmo contexto, nessa dimensão um pouco pessoal, mas já pensando também nesses assuntos grandes que já vão vindo, né, para nossa conversa, eu queria entender um pouco como é que você entrou para a FENÉ, por que você procurou a FENÉ, o que ela representa, um pouquinho desse seu percurso pessoal, já indo um pouco para o que é a instituição, a federação. Sim. Então, esse é um processo de eu querer me mais com o movimento estudantil. Lá de onde eu sou, que é Roraima, Boa Vista, Roraima, a gente ainda não tinha, na época que eu comecei a ingressar e tudo mais nisso tudo, um movimento estudantil super fortalecido, digamos assim. Então, no meu curso, particularmente, a gente tinha um centro acadêmico e ele existia, é legalizado tudo mais, mas ele não tinha presença no curso, digamos assim. Mas eu sabia basicamente o que envolvia o movimento estudantil, então isso eu sempre quis envolver. E aí, passado um ano da gestão que me acompanhou durante o meu ingresso, eu juntei uns amigos, basicamente, e a gente fez Oi, aí, desculpa. tivemos... Eu juntei uns amigos e a gente fez... E foi a primeira vez, inclusive, na história das eleições do curso lá que a gente teve concorrência, então foi bem interessante. Vocês montaram o centro acadêmico? Eu não entendi, desculpa, cortou um pouquinho. A gente só montou a chapa. A chapa, porque o centro acadêmico já existia. Tá. Aí começavam as eleições e aí eu tava dizendo que foi a primeira vez que teve concorrência. Ah, que legal! O ambiente democrático foi muito legal. A gente promoveu o debate, então, e aí lotou a sala do centro acadêmico, foi bem interessante. E aí, a partir disso, eu e o resto da chapa começou a gestão. Aí, assim, modéstia à parte, e quando eu digo isso de minha parte, do resto dos meus colegas que integravam a gestão, um trabalho muito bacana.
está sendo continuado agora com uma gestão muito legal também. E eu acredito que a partir desse momento a gente deu uma expansão maior para o centro acadêmico, tanto no nível do nosso curso, porque durante o ano a gente promoveu eventos que visavam integrar toda a universidade, todos os centros acadêmicos, e a gente falou bastante mais dessa disputa, né, de espaço que envolvia o movimento estudantil. E a gente também, assim, sempre tem as estratégias lúdicas, então a gente fez uma feirinha na universidade, em um espaço, por exemplo, que era subutilizado. Então a gente vinha com esse discurso de chamar a comunidade para dentro da universidade, por meio dos centros acadêmicos e tudo mais. Então foi bem bacana a gestão. E cada vez mais me cativou, né? E aí, a partir disso, através de um encontro de arquitetura em Manaus, em 2018, é que eu conheci pela primeira vez assim, o funcionamento da FENEA. E aí lá eu, enfim, fiz muitas amizades. Primeira vez comecei a conversar mais em um espaço como esse, e a partir disso virei comissão organizadora de um encontro regional que seria sediado na minha cidade, e nesse meio eu recebi uma indicação para integrar a diretoria, porque a gente funciona por indicação em momentos deliberativos. Então eu recebi essa indicação da gestão, que foi a minha primeira ano passado. Legal. E você pode contar um pouquinho mais para a gente de como é que funciona a FENEA? Porque eu acho uma coisa que eu queria perguntar isso depois, mas eu acho legal puxar um pouquinho antes. A gente vem sentindo que os alunos, eles sempre têm seus posicionamentos, suas questões, suas dúvidas. Eu, como professora, via muito eles, às vezes, chegarem até mim e perguntarem: professor, o que você acha disso? Às vezes com uma dúvida de como a instituição de ensino funciona, às vezes com alguma crítica. E eu sentia que eles tinham muita dificuldade, às vezes, de chegar na coordenação ou de organizar as ideias, organizar os problemas, menos numa dimensão, às vezes, circunstancial e própria, mais numa sensação que era coletiva, uma impressão de que tinha alguma coisa que eles queriam mudar no curso. Então, eu acho muito legal essa sua experiência de contar como a gente faz quando a gente tem um incômodo, uma dúvida, ainda mais agora. A gente está tudo meio de pernas pro ar e todo mundo tentando se entender. Acho que tem uma série de coisas da comunicação alunos, instituições de ensino, que ficariam mais facilitadas se os alunos entendessem como eles se organizam coletivamente. Não estou nem dizendo... Acho que a FENEA é um nível ainda mais legal, porque ele pega o Brasil inteiro, diferentes instituições de ensino, mas acho que a tua experiência pode ajudar os alunos a entenderem também como é que a gente cria essa voz coletiva, como é que a gente se organiza, né? Então, conta um pouquinho pra gente da FENEA, quais são as pautas, como é que funciona e como é que é um pouco essa organização coletiva. Então, eu costumo dizer que para apresentar a FENEA a gente tem as vias formais e as informais, né? A via formal seria dizer que a FENEA é uma entidade pública, sem fins lucrativos, sem filiação partidária, livre e independente de órgãos públicos e privados, enfim. Essa é a definição que a gente encontra no site, que é fenea.org, do que é a FENEA, né? Mas às vezes isso fica meio distante, talvez, da realidade, por exemplo, do estudante, para ele se interessar. Então, a gente começa justamente falando dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, que são as do que a gente fala que é representação estudantil, né? Então, nas universidades, o primeiro contato que muitas vezes o acadêmico vai ter é com os CAI e com o DEAD. Centro acadêmico, que é essa entidade, essa instância que vai congregar os alunos de um mesmo curso, diretório que congrega alunos de diferentes cursos, e aí a gente sobe para o que seria o DCE, que vai congregar diferentes cursos numa mesma universidade. A FENEA, ela já vai chegar num nível de dimensão de tangência que vai seguir a mesma linha de raciocínio do centro diretório dos estudantes a nível nacional. Aí já me perguntaram assim, mas apresenta principalmente perante órgãos governamentais e também entidades representativas de classe, por exemplo. Esse nível de abrangência maior não vai ser acadêmico, que, por exemplo, vai representar os alunos do curso numa reunião de colegiado. Então, a gente vai ter essa responsabilidade nacional com essas instâncias de representação. Então, por exemplo, a nossa carta do dia 27 é endereçada ao Ministério da Educação, ou a comunidade acadêmica em geral. E isso a gente pode ter como instância. Mas o que eu dizer é de dar voz às reivindicações.
Uhum. Então, todo acadêmico, formalmente vinculado em instituições privadas, é automaticamente membro da FENEA. A gente não trabalha com associação, esse tipo de coisa. Basta ser acadêmico da FENEA, ou basta ser acadêmico de arquitetura urbanística que você é. E a gente só se organiza em uma diretoria de que a gente organizar as pautas. Não, é que cortou um pouquinho. Mas você estava comentando só que vocês têm uma dimensão, tem uma diretoria, mas porque é uma questão de organização, né, de produção. Exato. E tudo mais. Mas então acho que é muito importante isso que você está falando, né, que a FENEA, na realidade, é para todo estudante de arquitetura e urbanismo. Então, até para ficar atento em como vocês estão captando nessas discussões e como vocês estão se posicionando, porque é isso que é muito interessante. Quando a gente vai ver, né? Eu fui ver, tinha a carta de 27 de março, mas aí eu depois fui ver que vocês, desde 2017, vêm discutindo essa questão do EAD, né? De como a gente precisa discutir quais são os critérios, né? De implantação desse modelo de educação, que quem sabe seja bem interessante como uma ferramenta de ensino, mas ele como uma modalidade precisa ser discutido, né? Como é que a gente vai fazer isso, se funciona para arquitetura e urbanismo. Então, eu acho que a gente podia, acho que talvez passar um pouquinho, acho que para essa pauta EAD, né? Um pouco como é que vocês vêm discutindo isso, né? Antes da Covid. E como é que isso agora aparece, o que vocês estão sentindo? Porque o que é muito legal da carta do dia 27 de março, por isso que eu acho também, de novo, acho que eu já falei isso, mas vale a pena falar para os estudantes que estão nos assistindo. Gente, vale a pena acompanhar essa documentação, da mesma maneira como a gente do IAB acompanha da FENEA, da ABE, de todas as representações que a gente tem, para saber como elas estão se posicionando. A gente mesmo, como IAB, ajuda, dá força, né? Se junta e se posiciona. Então é muito importante saber como é que a gente está reagindo a essas portarias do governo, as diferentes mudanças que a gente vem sentindo, né, que impactam diretamente no nosso ensino, né, quais são as portarias aprovadas, quais são os regimentos. Então isso é muito importante, a gente às vezes a gente pode se informar mais por esses órgãos que já vão trazendo e resumindo, né, essas diretrizes, do que às vezes tentando entender por múltiplos canais. Então por isso que é legal contar com a FENEA por isso, e a gente, né, e os outros, o IAB também nesse sentido. Então o que eu queria conversar com você, né? Nessa carta de 27 de março, como eu disse, já comentava um pouco os posicionamentos de vocês desde antes, né, sobre o ensino à distância, mas também falava uma coisa muito legal, que vocês fizeram uma pesquisa com 4.500 alunos, né, sobre o que estava acontecendo. Então, eu queria que você me comentasse um pouco o que vocês já vinham discutindo sobre EAD, o que apareceu, né, na pandemia, no contexto da pandemia, e como é que vocês fizeram essa escuta, como é que vocês fazem normalmente essa escuta de pesquisa com os alunos. Tá certo. Então, em meados de maio de 2019, a gente lançou a primeira carta relacionada ao EAD, junto a uma discussão em meio às representações de profissionais, né? Uhum. Então, começou-se a descobrir aquela questão de não aceitar diplomas de pessoas que tinham se formado pelo ensino à distância, de uma série de questões, o CalRS, principalmente, foi bem atuante em apurar denúncias e tudo mais sobre o problema com cursos EAD de arquitetura e urbanismo. E aí a FENEA, obviamente, falando de uma questão de ensino, e liberou aquela carta. Antes da primeira carta, inclusive, a gente também fez um formulário para poder perguntar aos estudantes o que eles achavam sobre o EAD e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente redigiu essa primeira carta. E aí você falou para eu fazer assim, uma comparação sobre o que mudou daquela época para agora. E aí eu posso dizer que em 2019 a gente foi bem mais afetivo na contrariedade. E isso se ressaltou, por exemplo, a gente publicamente falou a respeito nos espaços, por exemplo, que as entidades representativas deram para a gente, tudo mais, sempre foi uma postura em comunhão, inclusive. Oi, desculpa, cortou um pouquinho? Que foi uma postura sempre muito afetiva, assim, congruente, também se posicionando. Quando chegou agora essa questão do Covid, eu acho que deu para perceber, inclusive, para quem leu a primeira carta e essa última, uma diferença de teor. A gente precisou fazer isso justamente pelo resultado dessa pesquisa que nós fizemos antes, que apesar de ter sido meio nas pressas, porque foi emergencial e a gente precisava se posicionar também,
ela deu uma amostragem interessante. Mas a gente percebeu, acima de tudo, a hesitação dos estudantes. Não foi uma surpresa, propriamente, porque, afinal, está todo mundo meio perdido. E aí, nessas horas, conflitua o medo por conta do que está acontecendo, da tragédia, e também o seu medo que parece pequeno, mas, enfim, na hora é assustador do que vai acontecer com o semestre, com o ano letivo e tudo mais. Então, as nossas respostas mais de concordância com a manutenção das aulas EAD, à exceção de disciplinas de projeto. Foi praticamente maioria concordando que não era possível. E aí a gente vendo aquela resposta e sob a nossa responsabilidade de, novamente, dar voz a esses estudantes, a gente fez aquela carta que ela não se colocava da maneira anterior, super assertiva, contrariando, por entender justamente o que nós somos. Então não era mais uma discussão a respeito do que idealmente é melhor, ou ideologicamente. Mas é uma situação em que nós estamos numa crise e que a gente vai fazer daqui em diante. Só que a gente se preocupa naturalmente com qual qualidade essas aulas, por exemplo, vão ser propostas. Então, por isso que a gente reuniu uma série de recomendações e, principalmente, convocou os estudantes representados pelos seus centros acadêmicos, diretórios e secretarias acadêmicas, a fiscalizar esse processo. Porque a gente conversa isso abertamente na diretoria, por exemplo, de que é completamente plausível de, por exemplo, agora, nesse ponto, estar ser reavaliada aquele nosso posicionamento, que aquilo foi de início. Agora a situação já mudou muito, a situação está só se estendendo, então a gente tem que começar a discutir o que vem diante. Porque a opinião dos estudantes naquela época pode ser bem diferente de agora. Então existe toda essa questão de não ser paramitático. Mas a gente não, assim, procurou, inclusive, na redação da carta, ressaltar que a gente faz no posicionamento, então a gente continuava achando a modalidade do ensino à distância inapropriada para o ensino de arquitetura e urbanismo, mas que na atual situação, contanto que as universidades, né, se comprometessem a seguir aquelas recomendações e fazer de forma responsável, a gente poderia, né, falar de uma continuidade, que é o que vem acontecendo. Mas acaba que é um cenário muito complicado de se posicionar, justamente porque a gente, além de tudo, priorizou um tom de diálogo, né, para cá. Tanto com os estudantes quanto com as instituições de ensino. Porque é um movimento muito delicado para a gente simplesmente se colocar numa posição meramente contrária, como seria no passado. Sim. Aí vem sendo isso. Eu acho isso bem legal. Eu queria só pontuar algumas coisas que eu acho que ajudam também a você trazer um pouco sua experiência como aluno dentro dos debates do FENEA, é que essa questão de EAD, né, ensino à distância, né, de uma modalidade de ensino, ela pode ser lida de formas muito matizadas, né? Só que na situação atual da pandemia, ela foi colocada no centro como realmente uma ferramenta de emergência que mostrou, né, assim, a possibilidade de continuar o diálogo, às vezes continuar, né, os alunos a terem algum tipo de vínculo, algum tipo de vínculo com o estudo, mas da situação da Covid, eu acho que tem um monte de coisa que fica claro sobre o problema da EAD como um todo. Mas o que eu queria pontuar um pouco de antes, assim, até vendo um material que você me mandou, achei muito legal também o quanto que vocês organizam materiais e abrem diálogo para os alunos sobre como a gente pode se informar sobre isso. Então, de novo, pessoal, alunos que estão assistindo, estão confusos, aproveitem esse portal, peçam, porque eles, né, vocês vêm se organizando, tentando entender a situação, abrir diálogo. Que eu queria comentar um pouco até do material que eu li e do que eu ando estudando sobre isso. A gente tem que entender isso com alguns matizes, né? Eu acho que a ABEA e mesmo a FENEA começou a sentir a pressão, né? E começou a se posicionar de uma maneira muito contra a modalidade de ensino à distância, percebendo que nós, né, arquitetos urbanistas, né, uma profissão que lida com o bem-estar, a vida, as pessoas, o meio ambiente, tem uma responsabilidade muito grande, tem certas coisas que se perdem no ensino da arquitetura, e que não é à toa que a gente tem que regulamentar essa profissão, né, que você tem uma série de cuidados para que ela seja bem exercida e ela tenha uma relação muito presencial, né, importante. Então, assim, quando a gente passa para o ensino à distância, não como uma ferramenta de ensino, mas
uma série de cursos, começaram a abrir uma série de cursos, né? Se facilitar também, uma abertura muito grande dos governos mais recentes para que você possa transformar os cursos em cursos à distância, integralmente à distância, você começa a se perguntar, mas espera aí, né? Um curso que depende de uma interação com a realidade, né? Tão grande, como é que você pode simplesmente transformar ele em curso à distância? Então tem esse problema de cursos que são essencialmente, estritamente à distância, cursos de arquitetura e urbanismo, o que é uma coisa que precisa ser conversada e com muito cuidado, né? Existe também uma transição gradativa, que também é meio complicada, dos cursos poderem ser, hoje em dia, acho que o MEC libera 40% dos cursos de serem ensino à distância, que também não é menos preocupante, porque a gente precisa falar de como isso vai acontecer, né? Afinal de contas, até as disciplinas teóricas, a gente pressupõe uma relação de um professor para cada 15 alunos, mais ou menos seria o ideal. Imagina em aulas de projeto, dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Então, né, de um curso essencialmente, estritamente presencial, que é, peraí, vamos conversar sobre isso. Mas nessa tendência que é muito séria também de transformar o currículo, né, o modelo pedagógico que normalmente era, né, feito presencial, uma parte significativa dele ser transformada em ensino à distância, sem maiores diálogos, sem entender exatamente como é que isso pode ser feito. Para um outro problema que hoje em dia a gente está vivendo, que é meio a aula remota. Que é uma modalidade que é diferente do ensino à distância, mas tem uma série de coisas muito similares. Então, desse bolo de coisas, né, que a gente está enfrentando, eu acho assim também muito oportuno que a gente sentiu o impacto, talvez de uma maneira mais abrangente. Só quem estava participando de cursos que gradativamente estavam sendo transformados em ensino à distância estavam sentindo isso na pele. Agora isso é um problema de todo mundo. Hora de todo mundo olhar com isso de uma maneira mais crítica. Então, queria que você comentasse um pouco, né, essa gradação que eu fiz, porque eu acho que está muito, né, no quanto que vocês tinham uma posição mais firme, que foi isso que você falou, né, que era bem EAD não, vamos falar sobre isso, não tem como, né, EAD no ensino de arquitetura. E como é que vocês foram entendendo a situação atual? Então, a gente está bem preocupado, e a gente colocou isso na carta, inclusive, com a abertura de precedentes que o atual momento vai gerar. Inclusive, por conta da última portaria do MEC, mais autorizando as aulas remotas, substituição. A que isso vai levar? Não só a gente, alguns professores já relataram essa preocupação. Porque, bem, o EAD, ele é falado com um discurso de futuro, né? Do que vai acontecer necessariamente com os avanços tecnológicos e tudo mais. E de uns anos para cá, eu venho vendo que a gente precisa, assim, calma com esses discursos de o que vai ser o nosso futuro, o que é progresso e tudo mais. Porque a gente vem, por exemplo, de tentativas óbvias de desmonte da educação por isso. Então, olha o nome dele, propriamente, mas o que ele vem propor para as instituições de ensino. O Futurice, né? Exato. Isso é que cortou bem na hora que você falou. Uhum. Então, nós vemos desse tipo de programa que vem com esse nome de dizer que é progresso. E o que a gente considera que é o futuro? É o individualismo, é a gente cada vez mais pautar nessa distância e de a gente não falar da importância da cultura, do contato com o território, da vivência na cidade, das trocas de experiência no ateliê. Então, é cada vez mais com calma que a gente tem que encarar, porque de discurso em discurso, então, começa com não, sei, tranquilamente. Pô, calma, né? Você já tentou falar com o professor de uma disciplina teórica para ver o que ele faz aquilo ali, qual a metodologia que ele aplica para poder fazer com que os alunos fiquem engajados? É tão dispensável assim, ou assim, né? Mais o que eu sempre penso de indagar os estudantes. É tão fácil a gente discutir educação. As ciências humanas, no geral, a gente trata muito vendo que é uma coisa. Então, todo mundo pode dar pitaco. A gente esquece de perguntar dos especialistas, quem é da área de educação e estuda efetivamente modelos pedagógicos. E mais, o que o EAD, por exemplo, pressupõe? Né? Pressupõe autonomia na hora do estudo, pressupõe que o estudante se entenda como um elemento ativo em todo o processo, que ele tenha disciplina e tudo mais. Isso é legal, é bacana, a gente falar de uma forma até sugerindo mais maturidade, talvez no ensino, que você se torna agente do seu próprio... Enfim, esses são os discursos que a gente escuta com a EAD. Mas de uma história de um sistema educacional que incentiva a gente à autonomia. A gente é de um sistema educacional que a gente está habituado a um professor
a um agente externo para poder ensinar. Isso desde criança. E aí, de uma hora para outra, se a gente pensa em uma reforma educacional, propor a destruição do modelo vigente, assim, é pertinente falar que a educação brasileira tem muitos problemas, muitas falhas e tudo mais. E um problema muito grande nessas nossas épocas é falar muito de política de destruição e pouco de política de reforma. Então, a gente não pode simplesmente abrir mão dos nossos meios presenciais, que eles efetivamente dão a troca. Então, por exemplo, no curso de cultura, em que a gente vê um mercado de trabalho fortemente tecnicista, fortemente ligado a você vale mais pelo quão realista é o seu render, ou coisas relacionadas a isso. E é isso que faz um profissional bom. A gente tem que voltar um pouco e pensar, mas o que é isso, sabe? Que profissional eu sou, que eu estou mais preocupada em estar bom no software e saber projetar para as pessoas, do que saber fazer uma cidade humanizada, do que me preocupar com política pública, do que ver as minhas entidades ativas, tanto estudantis quanto profissionais, indo para a rua, reivindicar os direitos das pessoas que a gente fala literalmente disso na arquitetura. A gente fala como mobilizada está a nossa classe estudantil, por exemplo, nossos estudantes que vão ser futuros profissionais, para entender se como esses profissionais que têm que, assim, reivindicar esses espaços, sabe? Então, é uma série de elementos que levam a cidade na nossa formação. E isso a gente não consegue no programa que vai ensinar como se a gente fosse robô por trás da tela. Sim. E eu digo isso não é querendo dizer que o EAD é indefensável, mas eu acho que ainda está muito recente para a gente dizer que só porque agora, durante a pandemia, deram certo, a gente pode simplesmente falar que depois a gente pode faltar mais as universidades isso. Calma. Sim. Porque é uma discussão educacional. A gente não dessa área, né? A gente está estudando, mas tem que estar bem para dizer o que isso tudo envolve. Então, assim, é uma questão muito de pensar duas vezes antes de achar que vai ter que delinear as políticas educacionais. Sim. Muito legal essa tua fala, né? Da gente entender como esse momento de exceção pode gerar precedentes, o que a gente tem que ponderar, né? Desses precedentes, o que está em jogo. Eu acho que a tua fala também é legal porque ela ajuda a humanizar a dimensão política dos alunos. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu fico muito preocupada que, por vezes, principalmente nas instituições de ensino particular, o aluno acaba se colocando como um consumidor individual, né, e com problemas individuais, é mais difícil ele se organizar e não pautar suas questões porque o produto em si não é entregue da maneira como ele acha, né, e tal. Então ele entender a dimensão dele menos como consumidor, quer dizer, é uma posição também que ele é colocado, né, não é que necessariamente ele se vê dessa maneira, mas ele pensa assim, o serviço que estão me oferecendo não tá legal, eu vou reclamar. E com essa dimensão que você tá dando, assim, um olhar um pouquinho mais cruzando isso, né, para além da individualidade, eu acho que ajuda a gente a pensar enquanto que essa ação política que a gente está falando, que às vezes é um nome que dói na orelha, né, ainda mais por causa do momento que a gente está vivendo, essa dimensão política pode ser entendida de um jeito errado, eu acho que a ideia, no final das contas, é exercitar a crítica, né? Organizar o pensamento e como é que você fortalece esse pensamento, essa crítica por meio de uma ação coletiva, né? Junto com seus colegas e tudo mais, para pleitear e discutir o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é um ponto muito legal que perpassou toda a sua fala. E eu acho também que uma coisa que me chamou a atenção do que você falou é que a gente nunca pode esquecer que o ensino universitário está apoiado nas três pernas, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. E que nem sempre isso está bem coberto ou bem compreendido, talvez, né? Para os alunos. Né? Qual que é o escopo, né? Quais são as frentes que compõem o que é o ensino, né, universitário, o que é a universidade. Então, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque na situação da pandemia, a gente sente o impacto de uma maneira diferente, mas
grande, né? A gente sente com mais clareza, esse impacto já estava vindo. Nessas 3 frentes. Por que eu estou falando isso, né? A gente está comentando de como o MEC está cada vez mais abrindo a possibilidade de você transformar o ensino de arquitetura e urbanismo, né? Liberar boa parte do currículo como ensino à distância, o que é feito sem maiores problematizações, principalmente num curso extremamente presencial como o nosso. Outra questão que a gente viu tristemente, né? Assim, super recente. O corte nas bolsas de iniciação científica, né, uma coisa muito preocupante, que são as novas regras, né, para isso, que o governo vai limitar as áreas vinculadas ao desenvolvimento de tecnologia, do que eles consideram tecnologias prioritárias, não exclui as ciências sociais e humanas, o que é uma loucura se a gente for parar para pensar que, ainda mais pensando em arquitetura e urbanismo, quanto que projeto vai cortar projetos de pesquisa sobre infraestrutura urbana, condições sanitárias, melhoria nas habitações, uso de espaços públicos, mobilidade, tudo que está totalmente, né, ligado ao problema, né, da Covid, mas na verdade a Covid só está ajudando a gente a ver né, o quanto que o problema é sobre arquitetura e urbanismo. Então, estou falando isso também muito pautado por um documento, também avisando, né, um documento que o IAB, junto com a ABE e outras instituições, né, uma carta em que a gente se coloca dessa maneira, né, repudiando essa ação do governo. Então, de novo, né, pesquisa solapada aí, né, mas não é um processo de desmonte, de agressão à pesquisa que não é de hoje, né, mas assim, a gente sentiu na graduação ainda mais forte com essa resolução. O ensino, a gente vem sentindo também um pouco essa perda, né, de controle sobre o processo, sobre a liberação de EAD, mas sobre uma série de outros critérios de avaliação da qualidade dos cursos de arquitetura e urbanismo, né, que o EAD está dentro nisso, essa discussão. E agora também acho que uma coisa que era importante falar era, que eu acho que ainda mais que a gente está agora no meio para o fim da nossa conversa, e é bem legal que eu já ouvi falas suas sobre isso, sobre a extensão. Né? Você fala bastante de extensão, achei bem legal, você comentando o quanto que a extensão é uma ponte com a sociedade, que é muito importante. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa pauta aí da extensão, que fica mais impossibilitada ainda, né? Durante a Covid, é o tipo de coisa que não se pode abrir mão, né? Exato. A extensão universitária vem sendo um tema bastante debatido pela FENEA, principalmente desde o ano passado. A gente tem como maior representação disso os escritórios modelos de arquitetura e urbanismo, que são os EMAUs, que são projetos da FENEA, e basicamente eles têm por prioridade efetuar esse contato estreito com a sociedade, né? E seria justamente essa ideia da revolução, a pública, mas a privada também está nesse escopo da importância do entorno. Então, a gente vive falando que, por exemplo, essa ação de diminuir as ciências humanas, por exemplo, agora nas bolsas de pesquisa, ela é muito um ato de ignorância, né? E isso não é o único ato ignorante que a gente passa na educação brasileira. A gente vem ouvindo falar isso, que elas não fazem nada, e aí que a gente só faz balbúrdia na universidade, enfim. É uma sequência de discursos falados desde cima, né, pelos nossos políticos, por exemplo, tirando completamente o crédito. Sim. Isso tudo faz parte e consegue maior força na sociedade pelo distanciamento da academia com a comunidade. Então, os projetos de extensão são extremamente importantes para a gente fazer educação de qualidade, para eles terem essa presença efetiva com quem eles vão atuar, quanto a comunidade entender na construção mesmo da sociedade. Então, é uma forma, claro, de sensibilizar o acadêmico, de fazer ele realmente dar um retorno para a comunidade, que, no caso das universidades públicas, inclusive, é graças a essa comunidade que a gente continua podendo estudar. E também é uma forma de conscientização, ou seja, as pessoas terem que a gente faz assim, às vezes nossos discursos são extremamente academicistas, então é difícil de entender. As maneiras como a gente se expressa na academia. Presta atenção justamente essa ponte. Que, assim, é incomparável, né? E aí, a nossa ensino, pesquisa, a gente tem muito nesses atos que a gente faz, a gente pode cada vez mais humanizar e tornar mais acessível para
comunidade entenda do que a gente está falando. O projeto de extensão é o mais importante. Legal, né? Que eu acho que é justamente essa aproximação, né? Como você permeia toda a sua fala, essa aproximação da sociedade com a universidade nesse momento em que a gente sente, né, esse afastamento tão grande. Eu acho que, bom, a gente tem aí uns 15 minutinhos para falar as últimas coisas. Eu acho que foi muito legal também você ter comentado isso, que a gente sente que todo esse processo de desmonte também tem a ver com o descrédito da universidade, o descrédito da produção de pesquisa. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Do quanto que essa possibilidade de fazer uma extensão e de estar mais próxima à sociedade, não só ela vai entender a nossa função, mas como também vai se propagar, eu acho que essa dimensão técnica mais social da disciplina, e não só uma formação tecnicista, como você fala, né, de eu vou ser um técnico bem formado para saber renderizar. Né, que então, acho que a extensão tem uma importância muito grande, né, porque ela perpassa por todos esses pontos. Eu poderia, assim, só para complementar, os EMAUs, por exemplo, são iniciativas que visam a trabalhar com comunidades em situação de vulnerabilidade. Uhum. Então, a gente caracteriza tentando sempre uma atuação não assistencialista e, literalmente, incentivando a autonomia dessas comunidades. Uhum. Então, existe efetivamente um programa de orientação a escritórios modelos que a FENEA produziu de instruir aqueles interessados em cada universidade a implementar um EMAU. Então, por exemplo, a instituição que lida com uma comunidade que muitas vezes não consegue ser urbanista. Então, é só um exemplo, por exemplo, da importância da extensão, do que a gente pode fazer, né? A FENEA, você explica, deu uma cortadinha, assim, a FENEA tem uma iniciativa de ajudar a estruturar os EMAUs, e EMAU era o escritório modelo de arquitetura e urbanismo, né? Isso. No caso, a FENEA produziu um documento, acho que em 2007, que é o Programa de Orientação a Escritórios Modelos de Arquitetura. É um documento, efetivamente, que está em revisão, inclusive, que a gente auxilia na implementação dos EMAUs. E, assim, atualmente, os escritórios modelos são uma dos nossos trabalhos de base mais importantes. Uhum. Então, e vem fazendo um trabalho incrível em todos os países. Então, acho que é um projeto incrível para ser falado. E eu acho que é um projeto legal, porque ele aparece bastante também nas instituições privadas de ensino, assim, é bem legal, assim, os escritórios modelo acabam sendo uma ótima ponte, porque, né, a gente às vezes tem os cursos de extensão de um modo bem claro na universidade pública, mas nas privadas a extensão acho que aparece bastante via escritório modelo. Então é bem legal você falar dessa possibilidade. Eu acho que é um ótimo contato com a sociedade, um ótimo jeito de você ter uma experiência profissional também, porque eu acho que tem sempre esse peso também muito grande. Eu quero ser um bom profissional no mercado de trabalho, né? Tem toda essa pressão. Então, acho que também é legal por essas duas vias. Afinal de contas, você vai se formar um profissional melhor. Porque a gente também não pode esquecer que tem diferentes entradas, diferentes interesses no curso de arquitetura e urbanismo, né? Então, também tem essa entrada, às vezes, eu quero trabalhar no mercado de trabalho de arquitetura e urbanismo. Então, é sobre isso também, né? Então, para a gente ter clareza. Acho que, olha, nossa conversa ajudou a gente a pensar, acho que várias coisas, né, sobre a relação presencial. Acho que uma coisa também que a gente acabou não falando, mas tá por detrás disso, né? Também achei bem legal dos debates que você participou e que me passou, eu vi, também achei bem legal. A gente não esquecer que o ensino de arquitetura e urbanismo pressupõe um aprendizado presencial, porque o espaço é a matéria de trabalho nossa, e também porque, assim, ateliê, laboratório, canteiro experimental, são todos modos de aprendizado baseados em vivenciais, um aprendizado vivencial. Então, não é só uma forma de transmitir o ensino, mas é como o próprio ensino pressupõe, tipo, ação física, né? Laboratórios e os canteiros experimentais, né? Acho que são exemplos. Ateliê de projeto também. Com certeza, né? Não tem nem como falar. Mas, assim, só para a gente entender e também matizar um pouco em que nível a gente está preso à dimensão presencial, né? Então, acho que isso foi bem legal da gente. Acho que perpassa um pouco o que a gente comentou, mas eu achava bom pontuar isso nessa reta final. Como a gente... acho que a gente sempre tem que pensar numa dimensão propositiva. E você falou, né? Da gente discutir reforma e não jogar fora o que a gente já tem, né? Reforma. Eu queria ouvir um pouco você nos seus comentários finais, né? Como é que a gente
sei lá, pode pensar o futuro da arquitetura, o futuro imediato pós-Covid, o que você pensa como estudante de arquitetura, né? Numa posição, seja certa reforma do que a gente está vivendo, mas numa dimensão propositiva, porque já que a gente já falou, a gente terminou a conversa um pouco de falar do desmonte, do desmanche, né? Vamos falar agora um pouco das perspectivas. Eu acredito que a formação, né, e entendimento enquanto espaço estudantil é o ponto de partida. Então, integrar esses espaços de representação faz muita diferença. Eu costumo dizer que a minha participação na FENEA, centro acadêmico, diretório, me deram uma perspectiva muito mais abrangente, em termos de ensino superior, em termos de profissão. Então, faz toda a diferença. E aí, assim, a reforma individual já é alguma coisa interessante, porque de uma pessoa que ela se sensibilizou propriamente com as pautas que devem ser defendidas após a graduação, por exemplo, isso já é o começo de uma reforma na classe profissional. E superpassa tanto representações em níveis políticos, digamos assim, mesmo no que diz respeito ao que a gente quer para a classe, quanto a gente também pode, enquanto profissionais, se envolver com o ensino. E cada vez mais refinar essa atuação do que a gente quer para o ensino de arquitetura. Porque acho que as pessoas ainda vêm com estado, porque a universidade, para muita gente, ainda só é de obtenção de diploma. E quanto mais rápido, melhor. Porque eu quero me tornar profissional, eu quero ir para o mercado, quero ganhar dinheiro, etc. Sendo que a vida é mais, né? E é inclusive do que... E como é que a gente consegue alcançar isso? Então, a gente começa na FENEA, nossa, assim, a primeira instância que a gente pode se embrenhar nesse meio político da arquitetura, e acho que foi importante você dizer que muita gente confunde político e partidário, e não é a mesma coisa. Tudo que a gente faz é política, né? Tudo que a gente faz... Política vem literalmente... vai consequenciar na sociedade. Então, tudo que... Então, para não ter medo com esse termo. Tanto que a FENEA, ela se diz, né, a definição da FENEA consta não partidária. Então, assim, mas a gente é uma instância política. E aí, essa é a primeira instância que a gente consegue se embrenhar na universidade, e depois disso, só aumenta. Então, você pode ter o IAB, o CAL, os sindicatos, enfim, que são os principais. E eu acredito que é a maneira mais organizada e a maneira mais eficiente da gente hoje pensar em como efetuar essas reformas. E é como eu disse, sempre tentar quebrar essa mania que vem se criando da gente pensar em política a curto prazo. Sim. Então, são medidas imediatistas, que dá certo, com base em nada específico, e só o que tem produtividade e rende por enquanto. A gente tem que começar a estudar mais. Dar mais importância para equipes multidisciplinares, para a gente, por exemplo, na pauta de ensino, começar a falar mais com o pessoal da pedagogia, consultar mais o pessoal que estuda educação, para entender o que é melhor e como é que a gente para defender. Mas tudo começa da organização de espaços, né? Seja profissional quanto a estudantil. Então, acredito muito nisso como ferramenta. E, principalmente, sempre atentar-se para a educação. Porque eu acredito que é a principal ferramenta de transformação que a gente tem. Sim, eu acho muito legal essa tua fala, que eu acho que amarrou. E também da gente pensar que mesmo quem está só preocupado com o diploma, na melhor das boas intenções, que é ir para o mercado de trabalho, para uma necessidade e tudo mais, essa mobilização é fundamental. Garante uma boa formação, garante um mercado de trabalho mais razoável. Então, assim, mesmo você que está nos ouvindo, que fala assim, eu não quero discutir tudo isso, eu só quero ter um diploma e um bom curso. Então, é sobre isso. É sobre isso, é sobre todas essas coisas que a gente falou e sobre isso também, né? Acho que, bom, eu queria te agradecer, Ananda, foi muito bom ouvir a perspectiva também dos estudantes, mas eu acho que foi uma perspectiva bem clara, assim, bem abrangente, né, desse posicionamento, de como se organizar criticamente também. Foi muito legal. Queria aproveitar também para falar que a gente disponibilizou nós do IAB disponibilizamos um formulário para a gente tentar. Queria muito que os alunos preenchessem, tá lá no nosso site, nas nossas redes,
tentando mapear, né, e levantar todas as questões. A gente vem falando, né, com vários profissionais, com vários professores, com você também, tentando mapear, entender, né, quais são essas questões, justamente para a gente entender o que a gente precisa fazer, que discussões que a gente precisa se esforçar mais para entender, quem que a gente precisa chamar para ajudar a gente a entender, né? Porque às vezes a gente precisa, como você mesma disse, precisamos de um auxílio pedagógico aqui, de quem estuda pedagogia não só do ponto de vista da arquitetura, mas outras, né? Pedagogia no sentido mais amplo, né? Então, às vezes, a gente também precisa investir em certos assuntos específicos que não estão nem mapeados. Então, eu acho bem legal, estou divulgando isso, peço para todos que estão nos assistindo aí divulgarem, para preencherem essa pesquisa, que a nossa ideia é tentar complexificar cada vez mais esse debate para a gente entender melhor o que está acontecendo, não só agora, mas também no ensino de arquitetura. E, por último, falar para não perderem aí a programação também, que continua nas próximas semanas. A gente não vai parar com o nosso projeto, não só do ensino de arquitetura, né, ensino à distância, mas uma série de outros debates nessa situação de pandemia. Amanhã a gente tem uma conversa bem legal com a Esther Carro e com o Guilherme Wisnik sobre né, os territórios vulneráveis, né, na situação da pandemia. Bom, para quem está aí também nos assistindo e quiser saber mais, né, quiser assistir essa live, elas vão estar disponíveis também no Instagram, no Facebook, os links, né? Twitter. Acho que aproveito para convidar as pessoas para se associarem ao IAB, né? Acho que a nossa conversa no sentido da FENÉA entende também um pouco, acho que pode ajudar a entender um pouquinho melhor qual que é o papel do IAB. Tá bom? Então, eu queria agradecer muito mais uma vez, Ananda. Espero que a gente continue se falando nos próximos eventos, você também seja uma presença, né? E também a todos que estão nos assistindo, continue a seguir esse assunto, que eu acho que tem muito pano para manga. Tá bom? Queria agradecer bastante e parabenizar a iniciativa do IAB de fazer essas lives, está sendo muito legal, de verdade. Parabéns. Ah, tá ótimo. Muito bom. Bom, pessoal, tchau, tchau. Sigam aí nossa programação. Boa noite. Boa noite.